Então, a gente vai falar hoje aí sobre como não ficar de fora do mercado de trabalho, né? E quem sou eu, no caso, né? Eu sou analista de QA hoje, trabalho na empresa Juntos Somos Mais, tá? Falo aqui do litoral do Piauí, em Parnaíba, Piauí, e já tenho experiência aí na área de teste de software desde 2009, sou formado em sistema de informação, sou casado, pai de 3 filhos, a Fernandinha de 9, o Felipe de 5 e o Gabriel de 3. Então, esse que praticamente o Henrique, né? Gosto muito de falar sobre carreira, falar muito sobre mentoria, acredito muito na educação, de que a gente pode construir justamente um mundo melhor, um país melhor a partir da educação. Também sou professor, já coordenei curso também de faculdade na área de tecnologia, tá certo, pessoal? Então, como Nordeste, né, Gabriela? Então, opa, Paula por aqui também. Então, assim, para a gente não perder muito tempo, eu já vou começar aqui a palestra. A pessoal de exatas sempre gosta muito, né, de começar ali algo mais preciso. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem aí, tá certo? Daqui a pouco tem uns videozinhos que eu quero passar para vocês, ok? Então, beleza. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Legal. Então, olha só, pessoal. Nossa temática de hoje é como não ficar de fora do mercado de trabalho, né? Parece uma coisa meio chata, questão de mercado de trabalho, como é que eu me comporto hoje, mas por incrível que pareça, apesar da grande variedade de oportunidades que existe hoje no nosso mercado de trabalho, muita gente ainda consegue ficar de fora, apesar das grandes oportunidades que existem aí, né? Então, como eu já falei para vocês, eu estou aqui porque eu gosto de motivar pessoas. Então, um dos meus objetivos de ter escolhido essa trilha de carreira e mentoria é porque eu gosto de fazer com que as pessoas se motivem a nível profissional, apesar de eu ser lá um analista de QA dentro da área de desenvolvimento de software, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco aí o nosso passado, né? Algum tempo atrás, como é que funcionavam as carreiras, como é que funcionavam ali a forma de trabalho. Por exemplo, vamos pegar o caso da telefonista, né? Um caso aí bem similar. Telefonista existia um cargo específico, né? Você vê isso daí muito em, às vezes, documentários, vê também ali em algumas séries mais antigas, onde você pegava ali, a telefonista tinha que saber onde é que você estava, praticamente. Eu estava assistindo um dia desse uma série, me esqueci o nome da série, bem interessante, no Velho Oeste americano, lá na Netflix, que tinha o telefone na casa da pessoa. Então, quando a pessoa ligava lá para a central, a telefonista tinha que ir lá, pegava um pino desse e saber que aquela casa era daquela pessoa. Então, ela manualmente direcionava isso. De um certo tempo, evoluiu-se, criamos aí mais que um aparelhozinho que eu possa direcionar as chamadas dentro de uma empresa. Mas esse carro acabou se infundindo também com a questão ali da secretária. E onde que eu quero chamar a atenção de vocês? Até um certo tempo atrás, não sou tão velho assim, mas você tinha um caso lá, por exemplo, a Oi. A Oi você prestava um serviço, se eu não me engano, você ligava para o 102, eu não lembro agora, ou era o 104, e você pedia para alguém te acordar, né? Você ligava lá e tinha a função despertador, ou então você consultava o horário. Parece até absurdo isso, né? Mas não é tão absurdo assim. Isso eu estou falando aqui de 10 anos atrás, né? Não é coisa de 40 anos atrás, é coisa de recente. Então você ligava lá para o serviço da Oi, né? Eu acho que era o 102, e você ficava sabendo, eu quero que hora é, ou então, você pode me ligar para me acordar? Então tinha esse tipo de serviço. Então a telefonista ela tinha muitos atributos, mas tudo isso se fundiu na palma da sua mão hoje, que é a questão aí do celular. Então algumas profissões deixaram de existir, como nós podemos ver. Eu moro em uma cidade aqui, uma cidade litoral do Piauí, né, no caso, a segunda maior cidade do estado, mas mesmo assim, há um certo tempo atrás, você tinha a profissão do leiteiro. Eu me lembro quando criança, há uns 20 anos atrás, o rapaz passava na rua com esse jarro aí jarro não, né? Com esse tonel de ferro, e deixava nas casas, né? Pegava lá uma leiteirazinha, né? Não sei o nome daquele objeto, mas tipo uma colher, colocava dentro, tirava e colocava no leite na vasilha das pessoas. Então existia essa profissão. Até recentemente eu já vi uma pessoa de moto andando com isso daí, mas é muito raro ter essa questão do leiteiro. Cidade grande nem se fala mais, né? Cidade pequena talvez ainda tenha. Outra profissão que nós podemos colocar aí, a questão do ator de rádio, parece até meio absurdo, né? Mas a rádio, há um certo tempo atrás, antes da TV, há 30 anos atrás, por aí, enquanto a TV não se popularizava, tinha profissões que o cara tinha que interpretar, existiam as novelas de rádio, então tinha que ter o ator e tudo mais.
toda a encenação. Um pouco mais atrás, nós tínhamos aí a função do acendedor de poste. Parece meio absurdo, né? Mas há um século atrás, por aí, existiam essas profissões, né? Então, nós tínhamos o telégrafo, que você pode ver aqui no canto esquerdo inferior. A pessoa tinha lá o telégrafo. E tudo isso foi se convertendo, se convergendo com as novas tecnologias. Vamos pegar aí o caso da máquina datilógrafa, né? De datilografar, máquina de escrever, melhor dizendo, né? Se eu pegar hoje e mostrar uma máquina dessa para minha filha, ela não vai saber usar. Né? Então, até um certo tempo atrás, tu tinha que fazer um curso de datilografia. Há 30 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, tu tinha que ter um curso de datilografia para tu ser alguém legal na tua profissão. Né? Então, eu quero fazer uma reflexão inicial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um videozinho bem curto para a gente fazer uma reflexão quanto às nossas profissões, tá bom? Talvez vocês já tenham assistido esse vídeo, esse filme, na realidade, mas ele vale uma reflexão, né? Então, nós estamos aí, esse filme, para quem nunca viu, é o Mãos de Tesoura, né? Então, é um filme um pouco antigo, de uns 30 anos, acredito eu. Tá todo mundo aí depois do trabalho, você perceba que o dono da casa, o provedor ali da casa, ele está ali na mesa, né, com o crachá ainda da empresa. Então, ele mal chegou da empresa, certo? Ele mal chegou ali da firma e ele ainda está com um crachá, né? E nós temos aí o nosso personagem principal, que é o Edward, né? Então, está todo mundo ali jantando, a esposa era aquela que ficava em casa, cuidando da alimentação, né? Preparando a janta e tudo mais, e ela também vendia produtos de beleza, né? Para quem lembra do filme, ela vendia produtos de beleza, tanto é que ela usa aí no Edward. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar aqui mais à frente, eu vou passar um pouco mais o filme, então tem um momento do filme, tá ali, ó. Todo mundo na sua casa, né, cedo da manhã, 8 horas, vamos dizer assim, e todo mundo está saindo da sua casa, né? Então, os maridos estão lá pegando o seu carro, cada um no seu carro, né? Cada um na sua casinha padrão, no seu carro padrão, saindo no mesmo horário. O que eu acho interessante aí nessa parte é que, ó, todo mundo pega o seu carro, sai no mesmo horário. É um filme, né? Pode, Henrique, mas aí é muito questão de achar que só por causa de um filme, não é um conceito. Mas sim, olha, todo mundo saindo em fileira, né? Então, existia um horário para todo mundo sair, bater o ponto, aquele negócio todo, né? Todo mundo sai, aquele padrão, existia um padrão, né? E as coisas evoluíram, mas muita gente ainda se comporta como essa maneira. Empresas se comportam como nessa maneira, de ter que o funcionário tá lá 8 horas para bater o ponto e tudo mais, aquele negócio todo, né? Então, percebam que eu quero instigar com vocês como éramos e como estamos hoje nesse sentido, né? Como é que nós estamos hoje? Então, vamos lá. Agora, como é que nós estamos? Hoje em dia, quais são as profissões que são mais valorizadas no mercado? Né? Você pode até colocar aí no chat. Eu pediria às meninas aí do apoio, da coordenação, né, melhor dizendo, que me ajudasse aí no chat aí, tá? Mas quais são as profissões hoje, a nível de mercado, que são mais valorizadas ainda? Quando você fala com um parente, alguma coisa mais próximo, um amigo, o que ele vai dizer do seu filho? Ah, seu filho vai ser um médico. Ah, seu filho vai ser um advogado. E as coisas estão mudando, tá, pessoal de TI? A galera de TI aí que está me acompanhando, as coisas estão mudando, né? Hoje em dia, uma pessoa de TI, ela ganha mais do que o médico, se duvidar. É mais valorizada do que o médico. Então, eu coloquei essa reportagem uma vez para um amigo meu, advogado, né? Então, por exemplo, o banco Morgan Stanley, lá dos Estados Unidos, ele economizou 50 mil horas de banco de dados utilizando inteligência artificial. Então, qual é o princípio aí? O robô, né, que eles estavam utilizando aí, ele analisava os processos relacionados ao banco e chegava a um padrão. Ah, se acontecer esse processo contra o banco, o padrão, a resposta vai ser essa. Então, tem uma outra que eu não consegui achar, que, se eu não me engano, tinham sido demitidos de um determinado banco, eu não lembro agora, milhares de advogados. Né? Eu não sei se era 6 mil advogados que tinham sido demitidos, uma coisa assim. Por quê? Porque foi introduzido a inteligência artificial no banco de dados da empresa, né? E com isso não foi preciso mais a análise do advogado. Por quê? Você pega um advogado, ele precisa analisar um processo, ele precisa analisar ali uma causa. Então vejam que a TI, no caso, aí ajudou nesse sentido, né? Então eu, enquanto banco, já não preciso tanto daquela profissão. Então hoje, será que realmente, com a evolução da tecnologia, da informação, precisamos essas profissões, como advogado e médico e outras, são tão fundamentais assim, né? Ainda vão continuar em ascensão como era antigamente, né? Então fica aí a reflexão, tá? Então, antes de tudo,
é interessante a gente pensar, né? Então, eu coloquei aí uma pequena provocação para vocês, a vida como era, as profissões como eram, profissões que deixaram de existir, mas eu como profissional, né? Eu enquanto analista de QA, será que eu não tenho que pensar como é que a empresa está se comportando? Vamos pegar o meu caso aqui. Há 10 anos atrás, eu era analista de teste na BB Tecnologia, né? Prestava serviço para a BB Tecnologia, lá em Belém do Pará, né? Inclusive, tem aqui um amigo também aqui assistindo hoje a palestra. Um grande abraço, Rodrigo. Obrigado pela presença. Então, o que acontece? Há 10 anos atrás, a gente era apenas analista de teste. Eu ia lá fazer os testes manuais. Hoje, as empresas, quando eu fui procurar uma recolocação no mercado, as empresas exigem automação hoje. Então, tu é praticamente um testador, um analista de teste, barra dev. Né? Então, para que eu entenda isso, eu tenho que ficar ali atento ao que está acontecendo ao mercado. E um livro que me mexeu muito desde a minha adolescência, que eu li lá pelos meus 17 anos, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem não leu, eu recomendo demais. Vai mudar muito a sua cabeça em relação a como você está analisando o mercado, né? Como você está analisando a empresa. Então, às vezes, a pessoa acha que está ali com 5 anos na empresa, 10 anos, pronto, ela estabilizou, ela fincou raízes ali, não sai mais. Não é bem assim. As empresas hoje elas são dinâmicas, elas se movimentam, elas procuram inovação, e você, se você não procurar fazer um curso, fazer alguma atividade diferente, você também vai ficar fora do mercado, certo? Uma frase que é bem interessante que diz o seguinte: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, se você não procurar as turbulências do teu dia a dia, não se adaptar a essa turbulência, vai ficar muito complicado o seu corre-corre. E o que vai mudar nesse aspecto, né? Aqui eu trago para vocês uma curva da mudança, né? Mudar é difícil, mudar dói, pessoal. Mudar dói, né? A colega estava falando aí que ela é carioca e está em São Paulo, né? Então, você mudar de lugar, a empresa às vezes te exige, né, que você saia do home office, vá para o presencial, ou do presencial para o home office. Há uma mudança, mudança dói. Então, o primeiro passo da mudança é que você recebe um choque, aquela surpresa com a mudança. Depois você começa a descrer daquilo, né? Achar que aquilo não é verdade, que vem um passo da negação. E depois você vem a frustração, né? Eu não quero essas coisas, né? Aí começa a ter raiva, e aí você vai para lá para o vale da mudança, que é a depressão, né? Você começa a não se comportar direito na empresa, começa a mudar de humor, né? E aí você diz assim, poxa, não tem mais jeito, então vamos experimentar. E aí você acaba aprendendo como trabalhar com essa nova situação de forma positiva. E aí você acaba se integrando à mudança. Então a mudança, praticamente, ela tem essa curva, né, de ascendência, desce um pouquinho, depois sobe. Então a gente tem que estar preocupado com isso, vendo o que está acontecendo ao meu redor, que a empresa está se comportando diferente, ela está indo para o lado digital, então eu tenho que procurar um curso que me oriente a eu entender um pouco mais disso, a eu compreender um pouco mais disso, mesmo que não seja da minha área. Por exemplo, eu gosto muito de marketing digital, eu já estudei bastante sobre marketing digital, mas eu gosto de fotografia, eu gosto de dicas de fotografia. Como vocês veem, minha área é TI, mas estou dando aqui uma palestra na área de humanas, na área de pessoas, né? Por quê? Porque eu gosto de motivar as pessoas, né? Então, isso que você estar ali naquela constante mudança. Mudança é diferente de inovação, é diferente de disrupção. Então, quando eu penso aí no caso de disrupção, hoje em dia nós temos o conceito, por exemplo, do Uber, né? Então, deixou-se aquele conceito de eu ter o meu carro, né? E contratar um serviço, não que fosse taxista, mas através de um aplicativo. E vem outra mudança por aí, que é a questão do carro de aluguel, que já está bem próximo da nossa realidade. Hoje, eu penso em vender o meu carro e pensar em colocar, trocar por um carro de aluguel, para ver se compensa, né? Então, tudo isso daí são coisas que estão acontecendo na nossa atualidade. Então, quais são as profissões, de acordo com o LinkedIn, que estiveram em alta aí em 2021, né? Então, nós podemos ver aí um gráfico mais ou menos de 15 especialidades, né? Então, você vê aí cargos em tecnologias, está em segundo lugar, médicos especializados, né, devido à pandemia, claro que isso ficou também muito, muito ativo. Mas você vê aí o que estava sendo mais cogitado no mercado. Então, eu tenho que ficar atento, como é que está indo o mercado? O que está acontecendo no mercado? Quais são as especialidades que estão mais atentas? Se você estava lá como telefonista e só procurava atender telefone, não procurava fazer um curso de secretária, você ficou desatualizado. Hoje a secretária ela tem que entender de informática, ela tem que saber mandar um e-mail, ela tem que saber agendar, ela tem que saber criar uma reunião no Zoom. Então, hoje em dia, evoluiu-se bastante também esse conceito, né? Então, profissões que estão aí já em ascensão. Houve um fórum aí no ano passado, em 2020, do Fórum Econômico Mundial, que ele trouxe para o mercado aí uma projeção até 2025 de
quais são as profissões que estão aí em alta. Então, eu trago aqui para vocês algumas. Percebam que é muitas profissões na área de TI. Henrique, mas eu sou biólogo, né? Estava conversando agora há pouco com um colega aí, que estava no suporte aqui da palestra, biólogo ajudando na transmissão do evento. Né? Então, eu sou de história, eu consigo estudar machine learning, consigo estudar machine learning, basta eu ir lá fazer um curso, especializar, começar a entender, eu consigo entrar nessa área. Então, eu conheço muita gente que não é formado em TI, mas está dentro da área de TI. Por quê? Porque se especializaram, foram lá e buscaram essa informação. Então, vaga tem, tá? Mas, aí um pequeno memezinho, né? Pode parecer que não, mas eu estou só de olho. Então, eu tenho que ficar atento ao que está acontecendo no mercado. E aí eu pergunto o seguinte, que grau que nós estamos hoje, né? Qual é o degrau que nós estamos hoje? Eu estou naquele degrau, eu não vou fazer, eu não posso fazer, ou eu quero fazer, né? Então, eu tenho que entender o seguinte, eu dei muito treinamento nesses últimos 2 anos, relacionado, tanto devido à pandemia, mas também devido à minha profissão, né? Ajudando muito professores. Então, o que eu percebo? Muitas pessoas, às vezes, elas não sabem, mas elas não querem aprender. É esse que está o ponto X da questão. Eu não saber é uma coisa, agora eu não querer evoluir é outra coisa, totalmente diferente. Eu ficar ali estático, sem querer tentar arriscar, não vai dar certo. Então, eu primeiro tenho que entender que a mudança me causa um choque, e esse choque é que vai me levar para frente. Então, eu primeiro tenho essa relação de não vou fazer, aí eu começo a entender que eu não posso fazer. Opa, mas eu não posso ou eu não quero? Eu quero. Então eu quero fazer. E aí, a partir de agora do querer, como é que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer? Hoje na internet, YouTube, Google ensina e muito isso, tá? Deixa eu só beber aqui uma aguinha aqui. Ok? Então, a partir desse momento, eu vou tentar fazer. Sabe? É igual quando você quer fazer uma comida. Eu, por exemplo, eu não sabia fazer feijoada. Na pandemia, eu aprendi a fazer feijoada. Eu queria, eu não fazia, eu disse, mas eu quero fazer. Como é que eu faço feijoada? Eu fui lá, procurei um tutorial, comprei um ingrediente e tentei fazer. E hoje eu sei que eu posso fazer. E aí você vai chegar um momento da sua vida que você diz, pronto, eu fiz. Mas tem que dar o quê? O primeiro passo. A decisão é sua, ok? Então vamos lá. O que eu quero alertar para você também nesse sentido, quanto não ficar de fora do mercado de trabalho, é que se você continua tendo os mesmos esforços, você vai ter os mesmos resultados, né? Se você continua caminhando pela mesma rua, você não vai conhecer pessoas novas. Se você continua frequentando o mesmo barzinho, no happy hour, você não vai conhecer pessoas novas. Então você não vai ter como mudar, você não vai ter como ter outros resultados na tua vida nesse aspecto. E o que eu faço então? Né? O que eu posso fazer? Desafie-se. Para mim, estar aqui hoje, talvez seja um desafio, apesar de eu ser professor, de eu já ter uma experiência de 7 anos na academia e tudo mais, dando aula, palestrando, fazendo evento online e tudo mais, mas quando eu decidi traçar uma palestra dentro da carreira de mentoria, dentro da trilha de carreira e mentoria, eu me desafiei. Eu poderia ter ido lá para a carreira de TI, dentro da trilha de QA, e ter promovido, ter submetido uma palestra relacionada à minha área. Mas não, eu disse, não, eu quero falar sobre mentoria, eu quero motivar as pessoas, eu quero fazer com que elas entendam onde elas estão e para onde elas devem ir. É isso que eu quero. Então, me desafiei. Então, o primeiro passo é você desafiar, tá? Se você tiver um papelzinho aí, eu sei que o tempo da gente é bem corrido, mas dá para gente fazer muita coisa legal. Você tiver um papel aí próximo, tenta traçar esses 9 pontinhos aí na folha de papel, tá? E aí você vai pegar 4 traços e vai tentar ligar esses 4 traços nesses 9 pontinhos, tá? Então você vai ter que passar por eles, ok? O tamanho do traço não importa, você não pode dobrar o traço, ele tem que ser reto. E você vai traçar 9 pontinhos aí na tua folha de papel, beleza? Traçar 9 pontinhos aí. E aí você vai pegar e vai tentar usar esses 4 traços e utilizar eles em todos os pontinhos, perpassar por todos os pontinhos aí, ver se você consegue fazer isso daí, beleza? Então, depois eu quero ver aí no chat se você conseguiu fazer isso. Eu estou aqui usando um PDF, talvez eu não consiga rascunhar aqui, tá bom? Mas depois eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer. Guarda essa informação, faz isso daí, bota os 9 pontinhos na folha e pega 4 traços para ver se você consegue fazer isso daí. É um desafio, justamente para o teu cérebro, né? Procurar ali uma resposta para isso daqui, beleza? Então, o primeiro passo, gente, que eu tenho que tentar pensar ali para o meu
o que eu vou fazer é mudar as atitudes, né? Eu tenho que pensar em mudar as atitudes. Então, vamos lá, pegar aqui um caso que eu fazia. Quando eu estava no trabalho, eu pegava e ficava escutando o YouTube. Eu jogava lá o YouTube ou então um Spotify e tudo mais. E aí eu pensei, peraí, eu tenho que mudar minhas atitudes. O tempo que eu estou usando aqui para eu utilizar vendo música, né, ouvindo música, eu posso mudar isso aqui para um conteúdo da minha área, um conteúdo que eu quero aprender. Então, é um passo bem simples e tão tranquilo. E eu fiz isso. Né? Então, eu peguei e mudei essa questão do YouTube Music para a questão por um conteúdo. Então, eu ficava assistindo ali um conteúdo. Outra coisa, coloque metas para você. Se eu perguntar para você, qual é a sua meta agora para dezembro? Qual foi a meta que você colocou para dezembro para a sua vida profissional? Eu tenho como meta, todo mês, eu termino um curso. Então, todo mês eu procuro algum curso para eu fazer. Então, seja um curso rápido, alguma coisa, mas eu já coloquei isso como meta. Então, todo mês eu tenho que fazer um curso, ou na minha área, ou em outra área, mas eu tenho que fazer um curso. Aprender algum conteúdo. A sua meta pode não ser tão curta como a minha, mas você pode colocar alguma meta. Eu vou voltar a fazer a minha graduação, terminar a minha pós, não sei. Vou procurar uma área diferente, vou procurar uma nova vaga, uma nova oportunidade, uma nova empresa, vou tentar, vou me arriscar. Entendeu, gente? Então, é justamente por aí. Esse pensar diferente, né? Então, vou contar aqui uma história bem rapidinho para vocês. Existia uma lenda, né, que um vendedor de sapatos, né, tinham 2 vendedores de sapatos que foram enviados para a África. Então, chegou o primeiro vendedor de sapatos, retornou, né, foi lá para avaliar e retornou para o chefe e falou assim, olha, lá não tem condição da gente implementar uma filial lá. Todo mundo anda descalço, ninguém vai usar o sapato, ninguém usa sapato lá. Beleza, essa foi a primeira visão. Quando chegou o outro funcionário que tinha ido também para fazer uma avaliação, ele chegou, vamos montar nossa filial amanhã mesmo, porque ninguém lá usa sapato e todo mundo precisa experimentar usar um sapato, vai todo mundo comprar o nosso produto da empresa. Então, são duas visões diferentes. Então, você tem que pensar em qual caminho você seguir. Sempre você tem que pensar o que você pode fazer ali diferente. Isso vale também para o comportamento interno dentro da empresa, tá? Então, o que eu quero dizer com seja grato, mas suba de fase? É o seguinte, pessoal. Às vezes você está muito confortável dentro de uma empresa, você está muito bem dentro de uma empresa. Agora há pouco eu acompanhava uma palestra lá no estádio, né? No estádio lá do palco, e o palestrante falava que hoje em dia, em média, numa empresa, as pessoas passam 2 anos, né? Trabalhando numa empresa, principalmente na área de tecnologia. Então, o que eu quero dizer com vocês? Eu fui militar por 6 anos e meio. Né? Então, quando eu resolvi sair da Marinha, eu tinha minha carreira, eu tinha passado, né, na minha especialização interna lá dentro, para ir a cabo, no curso que eu queria, que era um curso concorridíssimo, foi a minha primeira opção, tinha passado, estava tudo direitinho, tudo certinho para eu ter uma carreira excelente lá dentro. Mas eu resolvi o seguinte, eu tinha passado também na faculdade, eu resolvi optar pela faculdade. Então estava tudo muito confortável para mim lá dentro. Eu poderia estar hoje ainda dentro da Marinha, mas eu não quis. Então, para muita gente, isso foi loucura minha, mas para mim não foi uma decisão sensata. Então, por isso que eu digo, seja grato, mas suba de fase. Onde você está hoje, você pode dar um passo ainda mais. Você pode ir além ainda um pouquinho mais, ok? Então, procure novos objetivos. E como é que eu vou procurar novos objetivos? Eu já tenho tudo, já casei, já tenho um filho, já tenho casa, já tenho um carro, já tenho um bom emprego, trabalho na minha casa, ganho um bom salário, conheci já o mundo, o que eu vou fazer então? Qual é o meu novo objetivo? Então, vamos fazer essa técnica aí, tá? Existe uma técnica chamada Free Fall Writing. Faça uma pergunta, né, qualquer a você. Por exemplo, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro em outro país? Você pode fazer qualquer pergunta. Eu fiz aqui uma pergunta aleatória. Então, você usa um bloco de notas, coloca ali 5 minutos. Também a gente não vai ter tempo de fazer isso daí, porque é bem corrido aqui. Mas você tem que escrever as suas ideias, mesmo que sejam aleatórias, né? Henrique, qualquer ideia, o que eu posso fazer para ganhar um dinheiro extra trabalhando em casa? Ou o que é que eu posso fazer para ajudar pessoas que estão morando na rua? Ou o que eu posso fazer para ter uma carreira internacional? Então, você pode fazer qualquer pergunta, e aí você vai criando essas ideias aí. Isso vai abrir muito a sua mente, você vai ver que você tem muitas possibilidades ainda nesse sentido. Então, o que acontece? O que eu falei lá atrás para vocês, na questão lá de quem mexeu no meu queijo? Fique atento ao que está acontecendo. A história de quem mexeu no meu queijo é justamente aquela história que diz o seguinte, onde eu tenho ali 4 ratinhos que eles estão dentro do labirinto, e esse labirinto eles pegam
e vão explorar novas possibilidades. Vai acabando o queijo e eles vão explorando essas novas possibilidades. Então, aqui eu trago para vocês habilidades, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que estarão em alta até 2025. Depois fica fácil você procurar isso na internet também. Mas vejam que tem já um caminho. Então, você tem que ficar atento porque o mercado vai te solicitar mais à frente, beleza? Então, desafio, né? Vamos começar a mudar. Então, vá para a zona, mais para a zona de esforço, né? Não para a zona de conforto, vá para a zona de esforço, tá? E aí você vai começar a se perguntar, por que fazemos o que fazemos na vida? Por que eu estou aqui palestrando? Porque eu entendo que pessoas precisam ouvir isso. Pessoas que estão desmotivadas, pessoas que não sabem o que fazer na carreira, pessoas que não compreendem onde estão hoje e o que elas precisam estar ali mais para frente. Eu sempre dizia aos meus alunos que nós temos um papel social. Nós, como analistas de sistemas, nós temos um papel social que é facilitar a vida das pessoas. Então, qual é o seu papel de vida? Qual é o seu propósito de vida, tá? Se você ainda não tem, eu recomendo muito essa questão aí do poder do hábito, né? Que é justamente para você descobrir ali novos hábitos, colocar ali novas maneiras para tu poder criar novas habilidades, novas soft skills, vamos dizer assim. O que é mais confortável para você? Para mim é dormir. Né? Tem essa imagenzinha aí do Tom, ele tentando ficar acordado, mas para mim é dormir. Hoje, né? Hoje eu consigo acordar às 6 horas da manhã todo dia, que para mim era um sacrifício, era algo muito pesado e conseguir ir para academia, para cuidar da minha saúde, né? Então hoje eu consigo fazer isso, beleza? Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo bem legal, bem interessante. Já está quase chegando ao final da nossa palestra, beleza? E eu quero compartilhar um vídeo que muda muito a minha vida e que eu considero que todo mundo deveria ver esse vídeo pelo menos uma vez por semana, que ele é bem interessante, bem reflexivo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, aqui, ok, beleza. Então, vamos lá. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either.
Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it through. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm the sunscreen. brother and sister, together we'll make it through. Oh, someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free. Oh, yeah. Everybody. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu tenho só um último recadinho para dar. Eu sei que meu tempo já está bastante, já chegando ao final, né? Peço aí só um minutinho dos organizadores. Pessoal, eu trabalho na Juntos, como eu falei para vocês, uma startup que está no mercado aí mais ou menos 3 anos, completamos 3 anos aí, onde nós temos aí bastante vagas também para a área, né? Então, quem quiser aí, de repente, trabalhar em uma empresa nova, diferente totalmente, fica aí o link para vocês também poderem concorrer com as vagas nesse sentido aí, tá certo, pessoal?